Enquanto isso, o Foro de São Paulo, ao longo da próxima década, elegeria os presidentes e atuaria direto nas políticas internas dos países Uruguai, Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Equador e Brasil. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso assume o governo brasileiro, sendo eleito pelo PSDB. Começava a implementação da ideologia socialista fabiana por meio de um programa de fomentação de ONGs, abrindo a educação brasileira para a intervenção da ONU e crescendo os investimentos em movimentos sociais como CUT, UNE e MST. FHC estabilizou a economia com um plano real e o tripé macroeconômico baseado em câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. A estratégia de eleger Fernando Henrique e ter o PSDB nas eleições ficou conhecida como a estratégia das tesouras. Traçando uma falsa oposição ao PT, o povo tinha a ilusão de ter duas opções de votos diferentes, quando na verdade tratava-se da disputa de cargos para aplicar a mesma ideologia. Aquela hora, tá certo? O brasileiro imaginava mais um jogo, tá certo, entre oposição e governo. E não se aprofundava, ele não buscava maiores argumentos ou conhecimento dos fatos. Nós pegamos FHC, todo mundo, FHC e Lula são inimigos. Mentira, são amigos. FHC é um fabianista que começou a implantar o comunismo no Brasil, apoiado pelo Lula. Lula continuou. Por que você acha que marxista, comunista, estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria, por exemplo, o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isso há muitos anos atrás, quando ele disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território, você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. É fantástico isso. Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? O próprio Fernando Henrique Cardoso, em entrevistas concedidas ao deixar o governo, enaltece a alegria de passar o cargo para Lula. A campanha dessa vez foi neutra e tranquilizadora, tentando eliminar a ideia de que o governo seria socialista e se colocando como aliado do mercado e do progresso. Para que isso fosse possível, o PT traçou uma série de alianças com o estamento burocrático e com demais partidos para conseguir chegar ao poder, prometendo para a esquerda que, uma vez lá, faria o que chamavam de giro à esquerda, isto é, livrar-se das alianças para poder seguir com a agenda estabelecida no Foro de São Paulo. Lula lá, brilha uma estrela. No mesmo ano, começam a ser desvendadas uma série de escândalos que acompanhariam os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. O assassinato do prefeito Celso Daniel na cidade de Santo André foi frequentemente apontado e ligado com uma parte do esquema de corrupção do partido. Eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Não tem histórico de violência, né? Celso Daniel. Você acha que é do time deles, ó? Ocorreram 7 assassinatos ligados a Celso Daniel, incluindo o médico legista, o sequestrador, o investigador da polícia, o agente funerário, o garçom e demais testemunhas. Com o caso de Celso Daniel abafado, o plano do partido continuava a executar o giro à esquerda, de forma a depender cada vez menos do apoio político e das alianças com os demais partidos. Para progredir o plano, Lula precisava que suas medidas, ideias e intenções fossem aprovadas no Congresso, sem as dificuldades da guerra política. A aliança entre o PT e os outros partidos prejudicavam os planos da cúpula do Foro de São Paulo pelos constantes conflitos de interesse entre os representantes dos diversos partidos. Para prosseguir, era importante que uma das primeiras medidas fosse trocar as alianças de poder político para as alianças de poder financeiro. O PT tinha esse problema do financiamento, que eles queriam resolver, tinha como queria ter fontes de financiamento onde ele não dependesse do empresariado, então aí se justifica todo o sistema de roubalheira que eles montaram, essa organização criminosa que
porque é parte da lógica, eles são contra o sistema capitalista, eles são contra o sistema de livre empresa, eles são contra, né, a acumulação de capital, todos esses conceitos que são fundamentais para a humanidade, para o progresso da humanidade, né? Mas então eles não têm problema nenhum de fazer parasitismo disso. Eles não têm nem problema ético, nem moral com isso. Isso para eles é lógico. Nós temos uma revolução para fazer, então vão tomar o dinheiro desses capitalistas aí. É assim que eles pensam. Pode ser essa pessoa, pode estar sendo duro, mas a verdade é essa. Né? E aí todo o esquema do mensalão, o esquema do petrolão, que é tudo a mesma lógica. Né? E vai no DENIT a mesma coisa, onde quiser. Pode ir aonde quiser, na área pública, no período que eles ficaram no poder, é tudo a mesma coisa. Né? O argumento, mas a corrupção sempre existiu. Ok, mas organizado, disciplinado, metodologicamente feito, criteriosamente organizada, né? E comandada com mão de ferro, só no governo deles. A tentativa baseava-se em comprar o apoio com dinheiro, tanto com os partidos, como individualmente com cada político. Dessa forma, não precisavam mais ter alianças concretas, muito menos ideológicas para conseguir governar com o partido. Um dos primeiros partidos envolvidos com o esquema foi o PTB. Seu então presidente Roberto Jefferson negociou aliança com o PT nas capitais para as eleições de 2004. Em troca, o PT ajudaria financeiramente o PTB. José Mujica, que em seu livro Uma Ovelha Negra no Poder, revelou que Lula afirmava para ele que o mensalão era a única forma de governo viável no Brasil. Então, essa sempre foi a origem do PT, a origem do sindicalismo, aquele sindicalismo retrógrado do ABC paulista, aquele processo de extorquir, de roubar, de matar, como nós assistimos hoje, também acontecendo com aqueles membros do PT que reagem às suas orientações. Enfim, este processo chega até um mensalão. O mensalão nada mais era do que aquela prática que eles tinham de extorquir, pagar e ter o resultado no momento da votação. Isso foi um escândalo, mas a prevalência da popularidade do Lula em relação ao momento político que estava vivendo, ele conseguiu superar todos aqueles fatos. Houve uma incapacidade da classe política, ou até uma limitação da classe política. Poucos tinham coragem de se arvorar contra o ex-presidente Lula. E, na maioria das vezes, eles preferiam ali silenciar sobre o fato.